Shalom, amadas. Hoje estamos aqui na 8ª aula, do grupo Curados para Curar. Na aula passada nós falamos sobre o ambiente de construção que a sunamita ela se projetou para que o Senhor viesse habitar na sua casa, a presença do Senhor ali estivesse. Nós falamos da cama, do local de descanso no Senhor, e hoje nós vamos falar do segundo objeto, que é a mesa. A mesa é o lugar onde nós nos assentamos na presença de Deus para sermos reposicionadas, curadas, ativadas em Deus. A mesa é um princípio estabelecido desde todo sempre. E a coisa mais linda que nós podemos ver é que o Senhor, quando deu o projeto para Moisés sobre o tabernáculo, o Senhor ele deu o mapa para ele, o projeto exato de como deveria ser esse lugar. E entre os objetos ali havia a mesa. E é sobre isso que nós vamos falar. Em Êxodo 25, 22, diz assim, também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado. A sua altura de 1 côvado e meio. Cobri-la-á com ouro puro. Também lhe fará uma coroa de ouro ao redor. Sobre a mesa porás o pão da propiciação perante a sua face perpetuamente. Olha que interessante. O Senhor, quando deu o projeto para Moisés sobre a construção do tabernáculo, o Senhor pediu que a mesa e a arca fossem feitas da mesma forma. Fossem feitas com madeira de acácia e cobertas de ouro. Por que madeira de acácia? Madeira de acácia é uma madeira conhecida por ela ser uma madeira difícil de ser trabalhada pelos artesãos. Ela tem muito nó, ela é difícil de ser esculpida, trabalhada, e assim somos nós também sem a presença de Deus, quando o Senhor nos encontrou. Madeiras brutas, duras, difíceis de ser maleadas, mas com a graça de Deus, revestidas de ouro puro, que é a presença de Deus, nós nos tornamos objetos na mão do Senhor, poderosas em Deus. E olha que coisa mais linda. Nesse tempo, então, o Senhor ele manda que Moisés prepare a mesa do pão da propiciação. E essa mesa ela estava entre a sala do Santo dos Santos e o lugar de sacrifício. Ou seja, para entrar no Santo dos Santos tinha que passar pela mesa do pão. E desde lá o Senhor está nos ensinando algo. A mesa é um lugar, é uma senha de acesso à presença de Deus. A mesa é um princípio básico instituído pelo Senhor. Desde a igreja primitiva o Senhor estabeleceu esse princípio, desde o Antigo Testamento já era um princípio, no partir o pão, na comunhão, ali o Senhor, ele vem e ele dá o acréscimo à igreja. E a igreja ela persevera, se ela estiver vivendo o princípio da mesa. Então o Senhor ele sempre veio e nos ensinou sobre a mesa. Só que o altar da mesa, ele precisa ser estabelecido primeiramente dentro da nossa casa. Nesse ambiente onde nós queremos que a presença de Deus ela venha habitar. E queridas mulheres, o diabo ele não projeta colocar enfermidade na nossa vida. Ele não projeta outras coisas, ele quer roubar a comunhão da família. Se ele conseguir roubar a comunhão da família, ele consegue destruir a família. E o propósito de Deus sempre foi um propósito que permanece de geração em geração, sempre foi propósito geracional. Então o diabo sempre quis acabar com esse princípio. Desde o tempo que o Senhor ele estabeleceu tudo isso, o princípio da mesa, nós entendemos que Adão ele caiu, quando ele caiu em pecado, ele saiu da presença de Deus, da comunhão, porque ele entendeu que a partir daquele momento que ele havia pecado, ele estaria em outra mesa e não na mesa que Deus preparava para ele. A partir dali ele não tinha mais comunhão com Deus. E a mesa fala disso, de comunhão. Tanto que no Salmo 23:5 diz assim, prepara para mim, na presença dos meus inimigos, uma mesa, e unge-me com óleo a cabeça, e o meu cálice transbordará. Quando nós falamos, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, nós já imaginamos, pessoas
Mas na verdade não, queridas. Nós estamos falando de um espírito que vem para destruir a comunhão da mesa. Então nós precisamos permanecer nesse propósito de Deus da mesa. Quando nossos filhos eles chegam em casa, tudo que eles esperam é encontrar um lar que tenha aconchego, que tenha, sabe, lembra da sua infância, quando você chegava na casa da mãe e do pai, sentia aquele cheiro de comida, de panela, de café. Ai, como era bom chegar na casa da mãe, do pai, quem ainda tem o pai e a mãe vivo, quem não tem vai ficar na lembrança, como é meu caso. Mas era tão bom chegar à casa da mãe, né, no final do dia, encontrar um pãozinho quente, uma comidinha feita com as mãos, né, e ali se sentir amada, se sentir cuidada, zelada. E, na verdade, o inimigo, esse princípio da mesa, ele sempre esteve presente. Quando você parar para pensar na mesa dos teus avós, dos teus pais, quem tem um pouco mais de idade, você pode perceber que esse princípio ele era preservado nos lares. Mas a partir de um determinado momento, o inimigo conseguiu roubar isso de nós. Hoje nossos filhos chegam em casa, abrem a geladeira, pegam alguma coisa para comer, vão para o sofá, na frente do quê? Da televisão ou da internet. E ali eles são alimentados de qualquer coisa, menos do pão da presença. Quando nós sentamos na mesa e ali nós partilhamos nessa comunhão, nós estamos acionando a senha de acesso à presença poderosa de Deus, onde nós somos curadas, restauradas, e ali nesse lugar o Senhor vai reposicionar nossos filhos, curar nosso casamento e todas as coisas. Eu lembro que há uns meses atrás, eu ministrei essa palavra na igreja, no culto de Santa Ceia, onde nós falamos sobre o altar da mesa nas famílias. E teve famílias que depois testemunharam que a partir daquela pregação entenderam que precisavam levantar o altar da mesa na sua casa para sua família ser curada e restaurada. E nós ouvimos testemunhos de famílias que começaram a ser restauradas pela mesa. Porque, amados, todo princípio que eu quebro, como diz o pastor Luiz Hermínio, o princípio me quebra. Então eu preciso preservar os princípios de Deus na minha vida e na minha casa. Toda vez que Jesus ele adentrava uma cidade para curar pessoas físicas, ele curava nas ruas onde ele passava, nas sinagogas, nas ruas, ele dava vista aos cegos, curava o coxo. Mas quando Jesus ele decidia curar alguém que estava enfermo de alma, de dentro para fora, ele sempre entrava na casa e se assentava à mesa. Foi assim com muitos, Zaqueu, né? E muitas outras pessoas em que ele entrava e se assentava à mesa e ali essas pessoas eram curadas em nome de Jesus, pelo simples fato de estar ali sentados na mesa com o Mestre. Os nossos filhos, dia após dia, eles estão vivendo um tempo de frustração. Casamentos estão se desintegrando, divórcios, porque tudo ficou muito fácil nos últimos tempos. Quando nós pararmos para pensar na vida dos nossos pais, acontecia o que fosse, eles perseveravam no casamento por amor aos filhos, sabiam que tinham que quebrar o orgulho, pedir perdão, se redimir, sentar à mesa no outro dia, todo mundo jantar junto, olhar no olho, e ai de quem saísse da mesa, porque todo mundo tinha que se assentar e partir do pão. Ai de quem sentasse na mesa e não comesse. Aí hoje a gente pensa, nossa, como os nossos pais eram duros, é outros tempos que nós estamos vivendo. Na verdade não são outros tempos, nós estamos quebrando princípios que estão destruindo as famílias por causa de princípios que estão sendo quebrados e roubados pelo inimigo. Então vamos começar a levantar esses altares na nossa casa, restabelecer tudo isso. Olha que lindo, em 2 Samuel 9:7, e disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão na minha mesa. Olha que lindo, quando Davi ele decide honrar Mefibosete, né? Ele pega esse homem e ele traz à mesa. Ele quer honrar, ele quer restituir o que foi roubado pelo rei Saul, mas ele traz à mesa, porque ele queria muito mais do que uma restituição, ele queria restaurar a honra que foi roubada.
A mesa ela é lugar de honra, é lugar onde nós recebemos honra. Quando uma pessoa te convida para jantar à casa dela e você se assenta à mesa, não é simples uma refeição simples. Você está sendo honrado por aquela família decidiu que você pode fazer parte daquela mesa, se assentar ali e ser servido por eles. E para concluir, então, a aula de hoje, eu queria dizer para você, mulher, levante o altar da mesa no seu lar. Se em algum momento o inimigo veio e frustrou esse tempo de mesa com a sua família, com o seu esposo, cada um janta e almoça num horário, marca um dia por semana para você fazer uma janta, um café, seja lá o que for, mas todos se assentarem à mesa para conversar e comer juntos. Como foi seu dia? Quando o filho chegar em casa, tudo que ele deseja, sabe, é que a mãe ela esteja ali para dar o aconchego e que pergunte: meu filho, como é que foi teu dia? Como é que foi? Alguma coisa aconteceu? E ali ele poder abrir o coração e ver na família o conforto, o consolo, de poder abrir o seu coração e não procurar amigos na rua para abrir seu coração, rasgar seu coração para pessoas que, além de não ter estrutura para aconselhar, vai aconselhar de forma errada. Abrace seus filhos, prepare a mesa, mulher, porque um novo tempo está chegando nas nossas vidas, o tempo de restauração do altar da mesa. Desejo que o Espírito Santo abençoe a sua casa, que o pão da presença, que é o Senhor Jesus, seja derramado quando vocês acessarem a senha da comunhão na mesa e que vocês possam ser restauradas em todas as áreas da vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que está precisando, alguém que esteja em dificuldade no casamento, com relação com seus filhos, e seja instrumento de Deus. Deus abençoe grandemente.